Olá, concurseiro, olá, concurseira. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa série Dominando a Lei Orgânica de Jaboatão. Estamos aqui na reta final, na parte 7 da nossa série. E eu espero que você esteja aqui me acompanhando desde o comecinho. Quem aqui não viu ainda a parte 1, a parte 2, a parte 3, a 4, a 5, a 6, volta lá, maratona, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E logo abaixo dessa aula, vocês vão ter acesso a um PDF para acompanhá-la da melhor forma possível. Sem mais conversa, sem mais delongas, vamos embora resolver questões criadas, pensadas e elaboradas pelo professor Bruno, seguindo ali o modelo FGV, que é a banca do teu concurso. Vamos lá? Questão de número 1, modelo FGV. Na cidade de Jaboatão dos Guararapes, um prefeito, em determinado mandato, resolveu alienar uma das praças mais bem localizadas e frequentadas do município, com a justificativa de que não havia verba suficiente para manter sua manutenção. Durante o processo de alienação, uma empresa amiga ao chefe do executivo foi a vencedora com um preço de compra bem abaixo do real valor do bem. Sobre este fato, levando em consideração o que a Lei Orgânica de Jaboatão nos diz em relação à alienação de bens municipais, podemos concluir. Letra A. O prefeito agiu dentro da legalidade, pois houve o processo licitatório respeitando todas as etapas do processo de venda do bem público e atendendo aos interesses políticos. Letra B. O prefeito agiu de forma ilegal, pois a alienação de bens municipais reclama prévio interesse público, o que não ocorreu. Letra C. O prefeito agiu dentro da legalidade, visto que a destinação do bem alienado será especificada pelo chefe do Poder Executivo. Letra D. O prefeito agiu de forma ilegal, pois compete à Câmara Municipal autorizar a alienação de bens municipais. Ou letra E. O prefeito agiu de forma ilegal, pois, a partir do pressuposto constitucional, o cargo ocupado lhe permite tomar decisões visando a estabilidade econômica do município. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Pausa esse vídeo, tenta responder e agora vamos verificar a Lei Orgânica de Jaboatão. Mas antes de verificar a Lei Orgânica, eu trouxe um pouco de conceito, porque é muito importante para que a gente resolva uma questão sobre alienação de bens municipais. Nós precisamos entender o que seria alienação, né? Então eu trouxe um conceito aqui para que vocês compreendam um pouquinho sobre a alienação de bens públicos. Então, a alienação de bem público, segundo Carvalho Filho, é a transferência de sua propriedade a terceiros, quando há interesse público na transferência e desde que observadas as normas legais pertinentes. Ou seja, é quando eu vou transferir aquele bem público por meio de doação, por meio de venda, né, para atender ao interesse público. Tá? Então, aquele município ele pode doar um terreno, ele pode vender um terreno, ele pode alienar aquele terreno ou aquele bem móvel ou imóvel a terceiros, desde que atenda ao interesse público e às normas legais pertinentes. Tá bem? Então eu espero que vocês agora saibam o que é uma alienação de um bem público e vamos dar continuidade à questão. Agora, na Lei Orgânica de Jaboatão, vai falar um pouco sobre a alienação de bens municipais. Em seu artigo 9º vai dizer o seguinte: a alienação de bens municipais reclama prévio interesse público, avaliação e obediência às seguintes normas. E vamos ter algumas normas a serem seguidas. Se imóveis, dependerá de autorização legislativa, desafetação, se for o caso, e licitação dispensável a estas no seguinte caso. Letra A. Doação modal, devendo constar do instrumento respectivo e da autorização legislativa os encargos do donatário, o prazo do seu cumprimento e a cláusula de reversão ao patrimônio municipal que será aplicável na hipótese de descumprimento da avença.
concessão do direito real de uso. Então, nesses dois casos aí, não será preciso licitação. 2. Se imóveis dependerá de autorização legislativa e licitação dispensável, esta última em caso de doação permitida exclusivamente para ente a interesse social ou permuta. E aí nós vamos continuar em seu inciso primeiro, falando o seguinte, ó, o município, preferencialmente, a venda ou doação dos seus bens imóveis, outorgará a concessão de direito real de uso, após autorização legislativa e licitação, dispensada esta quando o adquirente for concessionário do serviço público, entidade assistencial ou houver interesse social relevante e justificado. E o segundo inciso vai dizer a venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas resultantes de obras públicas isoladamente inconstruíveis dependerá de avaliação e autorização legislativa. E o terceiro inciso vai dizer a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta depende de prévia autorização legislativa, cuja destinação será especificada pelo chefe do Poder Executivo. Presta atenção que eu vou descomplicar isso tudo aqui agora. Para tu entender sobre alienação de bem público, ou para tu entender como é que funciona a alienação do bem municipal de Jaboatão dos Guararapes, é só tu pegar uma palavrinha-chave que vai fazer você gabaritar qualquer questão sobre alienação municipal. Você tem que compreender que a alienação municipal tem que atender ao seguinte, ó, ao interesse público, tá? Eu não posso alienar um bem por interesse próprio, o chefe do executivo não pode, a Câmara, ninguém pode. Né? Aquele imóvel público tem que atender ao interesse público, ao interesse social. E o que seria esse interesse público? Tem um interesse que vai beneficiar a sociedade, que vai trazer algum benefício social, que vai trazer algum interesse para o público de Jaboatão dos Guararapes, tá? Então é muito importante que para que você consiga entender a alienação municipal, é só entender essa palavra-chave. Interesse público, fechou, você vai conseguir responder qualquer questão. Então é isso, é você entendendo que aquele bem ele vai ser alienado caso haja um interesse público em questão. Caso não haja, não há uma legalidade, não pode ser alienado. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, vamos voltar para a nossa questão? A letra A vai falar, o prefeito agiu dentro da legalidade, pois houve o processo licitatório, respeitando todas as etapas do processo de venda do bem público e atendendo aos interesses políticos. Gente, é interesse político ou é interesse público? Me diz. E aí? É interesse público, né? Então, por esse motivo, essa questão está incorreta. Entendeu como é que vai funcionar as questões da FGV? Nas questões que eu visualizei sobre alienação, elas querem saber se vocês compreendem o que é alienação e se essa alienação ela atende ao interesse público ou não. Então, a letra B vai trazer o seguinte. O prefeito agiu de forma ilegal, pois a alienação de bens municipais reclama prévio interesse público, o que não aconteceu, o que não ocorreu. Então, se você leu a questão, leu o enunciado, você viu que o prefeito ele tinha um interesse por trás. Ele não levou em consideração o interesse público. E isso é que a questão pede. Vamos deixar essa alternativa aí que ela tá bonitinha, né? Então, vamos para a letra C. O prefeito agiu dentro da legalidade, visto que a destinação do bem alienado será especificada pelo chefe do Poder Executivo. Isso aí, gente, está incorreto. Nós acabamos de ver que o prefeito agiu fora da legalidade, né? Então, por esse motivo, a alternativa está incorreta. Letra D. O prefeito agiu de forma ilegal, realmente, né? Pois compete à Câmara Municipal autorizar a alienação de bens municipais? Não, né, gente? Nós acabamos de ver que não procede essa informação. Letra E. O prefeito agiu de forma legal, pois, a partir do pressuposto constitucional, o cargo ocupado lhe permite tomar decisões visando a estabilidade econômica do município. Incorreto, tá? Lembrando que só pode ser alienado um imóvel por interesse público,
tá? Essa alternativa aí só fez encher linguiça, então a alternativa está incorreta e nosso gabarito é a letra B, tá? Fechou, concurseiro? Fechou, concurseira? Então vamos embora, rumo à tua aprovação. Questão de número 2. Essa questão vai ser uma questão bem mais objetiva, tá? Vamos lá? Leia o fragmento a seguir. De acordo com a lei orgânica do município de Jaboatão dos Guararapes, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em pleito direto. Cada legislatura terá duração de anos, compreendendo cada ano a uma sessão legislativa. Assinale a opção que apresenta o termo que completa corretamente a lacuna do fragmento acima. 2, 4, 6, 1 ou 3. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Essa questão, a FGV ela já trouxe em provas anteriores, num modelo bem parecido. Então, é sim uma questão que cai, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na Lei Orgânica de Jaboatão. Pausa esse vídeo, tenta responder aí de forma objetiva. E vamos dar uma olhadinha agora na Lei Orgânica de Jaboatão para ver o que ela nos diz sobre essa questão. Em seu artigo 25, a Lei Orgânica vai dizer que a Câmara Municipal é constituída de vereadores eleitos em pleito direto pelo sistema proporcional para uma legislatura com duração de 4 anos. Tá? Isso aí está no senso comum, mas como estava falando de vereadores, você pode ter uma certa complicação. Então é importante que a gente sempre venha à nossa lei. Nós respondamos as questões com embasamento. Então, por isso, nós voltamos sempre à letra da lei. Tá? Então, gabarito da questão, letra B. Tá? 4 anos. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, compreendendo cada ano a uma sessão legislativa. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Antes da gente seguir para a próxima questão, eu queria saber se você já curtiu esse vídeo, já comentou, já me seguiu lá no Instagram, para me ajudar a dar continuidade nesse projeto que vai te levar rumo à tua nomeação em um cargo público efetivo. Então vamos embora. Questão número 3. A terceira questão vai dizer o seguinte. Segundo a Lei Orgânica do município de Jaboatão dos Guararapes, ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Primeira, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Segundo, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração de seu cargo eletivo. Terceiro, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Está correto o que se afirma em. Então, pausa esse vídeo, tenta responder e vamos verificar à luz da Lei Orgânica de Jaboatão. Vamos lá? Então, de acordo com a Lei Orgânica, em seu artigo 15, nós temos o seguinte. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Ou seja, aquele servidor público que foi eleito para algum cargo eletivo, né? Seja prefeito, vereador, enfim. Nós temos algumas disposições, que são elas. Primeira, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, se for um cargo eletivo federal, estadual ou distrital, ele ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Segundo inciso, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Ou seja, se for para o mandato de prefeito, ele será afastado do cargo, mas será facultativo se ele vai ficar com a remuneração ou não. Ele pode optar não ficar com a remuneração ou ficar com a remuneração. Tá? Terceiro, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração de seu cargo eletivo,
e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Se o servidor ou servidora for vereador ou vereadora, ele não vai perder suas vantagens e remunerações do cargo público, certo? Caso haja compatibilidade horária, ou seja, pode exercer as duas funções. E aí sim, ele não vai perder as suas vantagens, né, remuneração do seu cargo. Agora, caso não haja compatibilidade de horário, aí sim ele vai optar por uma ou por outra. Tá? Você vai ficar com a de vereador ou você vai ficar com a do cargo público que ele ocupa. Tá? Prosseguindo. Em qualquer caso que exija afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Ou seja, aquele servidor que for afastado por cargo eletivo, o seu tempo vai contar normalmente. Não vai poder ser utilizado aquele tempo de serviço para promoção por merecimento. Tá? Quinto inciso, vai falar o seguinte. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no cargo estivesse. Os valores serão determinados ali normalmente como se ele estivesse ocupando aquele cargo. Tá? Então, para efeitos previdenciários, vai continuar aí normalmente descontando. Tá? Então, vamos agora retomar a nossa questão de número 3. Primeira afirmativa. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Vamos lá, vamos ver se procede? Nós acabamos de ver no artigo 15 que sim, ali, ó. Segundo inciso, nós temos que é verdadeiro sim, que investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Ou seja, se ele vai querer a remuneração de prefeito, ou a remuneração enquanto servidor público. Então, corretíssima essa alternativa. Nós conseguimos aí eliminar a letra D, ó. A letra D que fala que só a 2 e a 3 está correta. Tá? Então, a afirmativa 2 fala o seguinte, ó. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração de seu cargo eletivo. Ou seja, ele pode sim, caso seja um mandato de vereador, receber as duas remunerações, caso haja compatibilidade de horário. Ou seja, eu posso atuar como vereador e atuar no meu cargo de origem. Porém, caso não haja compatibilidade de horário, eu não posso assumir essa função. Então, eu vou ter que optar também, assim como no caso do prefeito. Mas vamos confirmar essa informação que está ali, ó, presente no seu inciso 3º. Olha que acabamos de ler, tá? Então, está corretíssima, sim, a afirmação número 2. Então, a afirmação número 2 estando correta, nós já eliminamos a letra A, que fala que só a 1 está correta. Eliminamos também a letra C, que fala que a 2 não está correta, que é apenas a 1 e a 3. E vamos dar continuidade, né? Pode ser a B ou a E. Vamos lá? Então, na afirmativa 3, fala aqui. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Vamos dar uma olhadinha lá. Correto. Ó. Logo no inciso 1º nós temos, ó, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Não receberá, não terá possibilidade de optar. Se for federal, você vai ser afastado e assumirá com a remuneração do cargo eletivo. Tá? Então, essa afirmativa também está correta, eliminando ali a letra B, nos restando como gabarito a letra E. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Vamos embora arrumando a aprovação? Questão de número 4. Das vagas em cargos, funções e empregos públicos municipais em órgão da administração direta, indireta ou fundações do município de Jaboatão dos Guararapes, para as pessoas portadoras de deficiência físicas, fica reservado um percentual de... Então, qual o percentual reservado para que aqueles cargos sejam ocupados por pessoas com deficiência? Tá? Então, letra A, 5%, letra B, 10%, letra C, 7%, D, 6% ou letra E, 4%. E aí, concurseiro, você sabe a resposta? Tenta responder e agora vamos verificar
a Lei Orgânica de Jaboatão. Vai falar o seguinte: a contratação das pessoas portadoras de deficiência ao quadro de funcionários municipal atenderá às suas peculiaridades de acordo com a natureza da deficiência e depende da aprovação prévia em concurso público. Tá? Então, o parágrafo único vai dizer o seguinte: ó, fica reservado o percentual de 5% das vagas em cargos, funções e empregos públicos municipais em órgãos da administração direta, indireta ou fundações do município de Jaboatão dos Guararapes para as pessoas portadoras de deficiências físicas e a lei definirá os critérios de sua admissão. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, 5% é o percentual de cargos, né, disponíveis para pessoas com deficiências. Lembrando que é necessária a aprovação prévia em concurso público, tá? Então, voltando agora para a nossa questão, que ficou tranquila, fácil. O gabarito, então, é letra A, tá? 5%. Então, não te esquece dessa informação. Vamos embora rumo à tua aprovação? Última questão dessa aula. Segundo a Lei Orgânica de Jaboatão dos Guararapes, perderá o mandato o vereador que... Nós fizemos uma questão semelhante em uma de nossas aulas passadas, falando sobre o prefeito, né? E agora nós vamos falar sobre a perca do mandato do vereador, ou da vereadora, tá? Perderá o mandato o vereador que... E a primeira afirmativa nós vamos ter: perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Segunda afirmativa: que não sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. E a afirmativa 3, que deixar de comparecer em cada período legislativo a terça parte da sessão ordinária da Câmara. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Baseado na nossa aula anterior, você consegue responder essa questão? Dá uma pausa, tenta responder e agora vamos verificar a lei orgânica do município. Vamos lá? Perderá o mandato o vereador que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Vamos dar uma olhadinha no artigo anterior, que eu achei interessante trazer para que vocês não fiquem perdidos e perdidas, tá? Então, ele perderá o mandato caso infrinja alguma das proibições estabelecidas por este artigo aqui, ó, o artigo 34, que fala que os vereadores não podem, primeiro, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contratos com pessoa jurídica de direito público, autarquia ou empresa pública, né, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusula uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes na linha anterior. Ou seja, você não pode fazer parte de nenhuma empresa, tá? Você não pode estar em um cargo em alguma empresa, pois subentende-se que ele poderia beneficiar alguma empresa, ou ela poderia beneficiar a empresa utilizando a máquina pública, certo? Então, por esse motivo, não pode. Desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, a linha A. Ou a linha C, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades referidas no inciso 1, a linha A. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Ou seja, a maioria das coisas que o vereador não pode fazer está relacionada a ocupar um cargo em alguma empresa ou ter alguma empresa, porque entende que aquele vereador pode, né, beneficiar aquela empresa utilizando ali a máquina pública. A única linha que é um pouco mais diferente é a linha D, que vai falar, além do inciso 2º, que vai falar que não pode ocupar mais de um cargo eletivo. Tá? Eu não posso ser vereador em 2 municípios ou prefeito em 2 cidades ao mesmo tempo. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então vamos voltar agora para as causas de perca de mandato do vereador. E aí nós vamos ter o inciso número 3, que vai dizer que deixar de comparecer em cada período legislativo a terça parte das sessões ordinárias da Câmara também poderá, né,
perder o mandato, o vereador, caso falte a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Caso o vereador tenha a perda dos direitos políticos ou seja suspenso, ele também pode perder o seu mandato. Quando o decretar da Justiça Eleitoral nos casos constitucionalmente previstos, então a Justiça Eleitoral, a partir da Constituição, pode ser decretado, sim, a perda do mandato do vereador e que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Ou seja, aquela sentença, aquela condenação criminal que foi dada após se esgotarem todos os recursos, aí poderá sim perder o mandato aquele ou aquela vereador ou vereadora. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então vamos voltar agora para a nossa alternativa. Primeira afirmativa, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Ok, acabamos de ver que isso está correto. Que não sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Opa! Tem uma palavrinha aí que está errado, né? Que não sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, não nega o concurseiro, não nega o concurseira. Caso ele venha a sofrer uma condenação criminal em sentença transitada em julgado, aí sim ele vai perder o mandato, não que não sofra. Então, por esse motivo, ó, a afirmativa 2 está incorreta. A terceira afirmativa, que deixar de comparecer em cada período legislativo a terça parte das sessões ordinárias da Câmara. Isso pode sim acarretar, nós vimos na lei orgânica, na perda de mandato do vereador, da vereadora. Então, por esse motivo, estando correto apenas a afirmativa 1 e 3, o nosso gabarito é a letra D. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha contribuído de alguma forma para o teu aprendizado. Caso você tenha gostado, dá o teu feedback aqui nos comentários, curte, compartilha, me segue lá no Instagram, porque nós estamos juntos até a sua aprovação. Um forte abraço do professor Bruno Bonfim e até a próxima.